Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um dos nossos amigos e irmãos, e estamos agradecidos por mais uma vez podermos juntos estudar a palavra de Deus. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, neste momento a tua palavra será aberta para o estudo. Queremos te agradecer por esta oportunidade e suplicamos que o teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós, nos dando entendimento para que possamos compreender a tua palavra e que possamos também estar dispostos a fazer a tua vontade e não a nossa vontade. É o que te pedimos com o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade ao estudo que estamos fazendo esta semana, onde nós basicamente estamos falando sobre a cobiça, a ganância, o domínio próprio, falando sobre a teologia da prosperidade, que é uma falsa teologia. Hoje nós iremos então abordar um ponto em que muitos de nós às vezes não temos em nós mesmos, que é o domínio próprio. O domínio próprio ele é fundamental para nós cristãos. Porque se nós não conseguimos nos dominar a nós mesmos, os nossos desejos, as nossas vontades, então fatalmente nós seremos presas fácil do inimigo das nossas almas. Nós queremos ler em Atos capítulo 24, versos 24 a 26. O apóstolo Paulo, ele nos escrevendo aqui, quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, né? Mas esse episódio aconteceu com Paulo. Atos 24, versos 24 a 26, nos diz: Passados alguns dias, vindo Félix com Drúxila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: Por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. Então nós vemos aqui o episódio em que Paulo estava preso e foi chamado por Félix, para dar testemunho ali da sua fé, falar a respeito de Jesus Cristo. E Paulo, então, ele foi direto ao ponto que todos nós, seres humanos, precisamos ouvir. Ele falou da justiça e falou do domínio próprio e também do juízo vindouro. Nós iremos ter que dar contas, amados amigos e irmãos, dos nossos atos, das nossas atitudes, das nossas decisões, daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Nós teremos que dar conta no dia do juízo. É o juízo vindouro que fala aqui o apóstolo Paulo. E aqui está incluído então a questão do nosso domínio próprio. E se nós então, como cristãos, não tivemos domínio da nossa vida, então certamente nós ouviremos dos lábios de Jesus as palavras, Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, Precisamos ter em mente que a justiça, ela é uma justiça divina, é uma justiça em que não há falha, é uma justiça em que todos, ímpios e salvos, comparecerão perante o Senhor Jesus e ouvirão dele a sentença, ou a sentença: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, ou a sentença: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós vemos que esse texto que nós lemos aqui, do Lucas, em Atos capítulo 24, é um texto que está rico, repleto de ordens divinas sobre como nós devemos viver. Então, o domínio próprio é algo comum aqui neste assunto em que nós estamos estudando. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 10 e no verso 13, ele escreveu: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças,
Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Somos tentados a todo momento, a todo instante, em todas as situações. O inimigo está ali colocando algo para desviar a nossa atenção, o nosso foco que deve estar em Jesus e colocar nas coisas materiais. O inimigo faz com que nós desejemos, que nós cobicemos, e como nós dissemos ontem, a cobiça é o fato principal que nos leva ao pecado. É por isso que nós caímos, por causa da cobiça. Nós queremos ter aquilo que nós não podemos ou aquilo que nós, como cristãos, deveremos evitar. Nós vimos que Lúcifer, ele cobiçou o lugar de Deus, ele queria estar acima de Deus. E entrou assim o pecado no universo, no coração de Lúcifer. Aqui no mundo, quando Lúcifer veio, Satanás, entrou na serpente lá no Jardim do Éden, também levou Eva a cobiçar. Nós ontem falamos aqui de Judas que cobiçou, ele tinha a cobiça dentro de si. Exteriormente poderia ser uma pessoa amável, boa, parecendo que tinha boas intenções, mas o mal, o pecado está dentro e que ninguém vê. E ele então cobiçou e ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. E aqui então hoje o apóstolo Paulo vem falando a esse respeito com Félix sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. E ele diz ainda, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, que as tentações que elas nos sobrevêm, elas não são impossíveis de suportar, porque ele diz que não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Veja que Jesus, ele sofreu também todas as tentações como nós sofremos, mas Jesus venceu. Por quê? Porque ele tinha comunhão direta com o Pai, porque ele tinha uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, e ele fazia o serviço de testemunhar, de curar as pessoas, de demonstrar o amor de Deus às pessoas. Então, às vezes, nós caímos por isso também, porque nós não temos comunhão com Deus, nós não temos um tempo para oração e nós também não testemunhamos. Nós não estamos a serviço daquele que está ao nosso redor. Então, o apóstolo Paulo diz que Deus ele é fiel e ele não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Mas quando a tentação sobrevém, que ele permite que venha uma tentação sobre nós, ele provê também o livramento, de sorte que nós podemos suportar. Então, Jesus disse, olha, sem mim nada podeis fazer. Nós queremos vencer a tentação, o pecado, queremos vencer a cobiça ou a ganância. Precisamos de Jesus. Sem mim nada podeis fazer. O apóstolo Paulo, em Colossenses 3:2, nós já falamos essa semana, vou repetir, ele diz, pensai nas coisas lá do alto. O nosso pensamento deve estar ocupado com as coisas eternas, deve estar ocupadas com aquilo que Deus fez e está fazendo por cada um de nós. Se nós estamos com a nossa mente vazia, sem pensar nas coisas lá do alto, é um ditado muito claro que todos nós conhecemos. Mente vazia é o quê? Oficina do diabo. E ele então vai colocando essas coisas na nossa mente. Mas Deus, ele permite que nos venha a tentação, mas ele nos dá juntamente com elas, ou com a tentação, o livramento. E nós precisamos então desta força em nossa vida. Nós queremos ler 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 9. O apóstolo Pedro aqui nos escreveu, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele a quem estas coisas que estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então, aqui o apóstolo Paulo ele vem associando a fé à virtude. A virtude ele associa ao conhecimento.
O conhecimento ao domínio próprio. Veja que novamente o domínio próprio é essencial na vida do cristão. Ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Então nós precisamos desenvolver, e lá em Gálatas o apóstolo Paulo fala do fruto do Espírito. Precisamos que o fruto do Espírito seja desenvolvido em nós. Estas coisas, elas existindo em nós, a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor, se essas coisas existirem em nós, nós iremos estar ativos ao serviço de Deus para com o nosso semelhante. Nós não seremos inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma das coisas que nós mais precisamos como cristãos é o domínio próprio. É a base de tudo. E isso faz com que, então, nós exerçamos a nossa vida cristã no pleno sentido que Jesus requer de cada um de nós, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso semelhante como a nós mesmos. Nós estaremos de volta amanhã, fazendo o encerramento deste segundo estudo que nós começamos no domingo. Desejamos a você um bom dia e lembre-se, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.